Damas e cavalheiros, bem-vindos. Se você já folheou um livro de probabilidade, deve ter notado que geralmente eles começam com essa probabilidade básica que a gente tem visto até agora e depois aparece um capítulo chamado de variáveis aleatórias. Por exemplo, nesse livro aqui do Lipschutz, que é um clássico aqui no Brasil, ou esse aqui do Mayer, que é outro clássico, ou então nesse daqui do Casella, que é mais recente. Em todos eles há um capítulo chamado variáveis aleatórias. Está na hora, então, de nós começarmos a ver o que são variáveis aleatórias. Até agora temos visto problemas como esse. Eu lanço essa moeda, qual a probabilidade de dar uma cara? Deu. Ou então, se eu lanço a moeda 3 vezes, qual a probabilidade dela dar 3 caras? Esse é o tipo de problema que os jogadores já sabiam resolver há 400 anos atrás, porque ele é bastante simples. O número de resultados possíveis com as 3 moedas é apenas 8. Eu posso fazer uma lista desses resultados ou um diagrama de árvore como aquele dali. Mas há uma coisa curiosa naquele diagrama. Onde estão os números? Quando eu lanço a moeda 3 vezes, eu posso conseguir 0, 1, 2 ou 3 caras. Mas no diagrama essas caras não aparecem. Num diagrama aparece apenas cara ou coroa, que é o que uma moeda pode dar. Esse número colocado ali, ele não é parte dos resultados originais do experimento. Ele foi introduzido depois. Esse número é uma variável aleatória. Variável aleatória, então, é um número que representa ou resume os resultados originais de um experimento, mesmo que esses resultados não sejam numéricos. Por exemplo, se eu faço uma pesquisa eleitoral, entrevisto pessoas e pergunto se elas vão votar no candidato A ou B numa eleição. Isso basicamente é a mesma coisa que lançar uma moeda, só que em vez de os resultados serem cara ou coroa, eles serão candidato A ou B. De qualquer forma, não são numéricos. Os números, quem vai ter que colocar depois é quem está fazendo a pesquisa. Se eu tenho números, eu posso fazer um gráfico, posso criar uma fórmula para calcular as probabilidades de cada valor da variável, ao invés de ter que fazer listas ou desenhar diagramas de árvore. Posso calcular médias. Se eu tiro várias amostras, em média, quantas pessoas em cada amostra vai votar no candidato A? O número de pessoas que vai votar no candidato A em cada amostra é uma variável, vai depender da amostra. Se ele é uma variável, eu quero saber qual que é a variância dessa variável. Variância, para quem não sabe, é uma medida de quanto que uma variável varia. Ou seja, eu quero fazer um modelo matemático para essa variável. Vamos começar com um exemplo bem simples. Eu lanço a moeda 3 vezes e conto as caras. Os resultados possíveis do experimento vão ser representados nesse espaço. O espaço é chamado de espaço amostral e vai ser representado por um S do inglês space. Os resultados de cada moeda vão ser representados por C e K, cara e coroa. Um resultado possível é essa sequência 3 coroas. Outro, essa sequência coroa, coroa, cara. Outro, coroa, cara, coroa e assim por diante. No total, são 8 resultados possíveis no lançamento de 3 moedas. Eu posso separar essa lista de acordo com o número de caras em cada sequência e criar conjuntos contendo as sequências que têm o mesmo número de caras. Agora eu crio uma variável aleatória que vai atribuir a cada conjunto desses um número inteiro que indica o número de caras. Para esse conjunto KKK, o número 0, já que esse conjunto não tem nenhuma cara. Nesse conjunto, todos os elementos, todas essas sequências, contêm uma cara. Nesse daqui, contém 2 caras. E nesse daqui, 3 caras. Há 2 tipos de variáveis aleatórias, as discretas e as contínuas. Nesse vídeo, nós vamos ver as variáveis discretas. Uma variável é classificada como discreta e representada por VAD, variável aleatória discreta, se o número de valores que ela pode assumir for finito ou infinito numerável. Isso pode parecer meio complicado, mas não é não. Vamos dar uma olhada. Vamos ver então o que é uma variável aleatória discreta, geralmente representada pela sigla VAD. Há 2 tipos de variável aleatória discreta, o finito e o infinito numerável. Um exemplo de variável aleatória do tipo finito é aquele que pode ser aplicado num problema como esse daqui. Eu lanço 3 moedas e conto o número de caras.
Essa variável só pode assumir 4 valores diferentes, 0, 1, 2 e 3. O exemplo de variável do tipo infinito numerável é que pode ser aplicado num problema como esse daqui. Eu lanço um dado várias vezes até que ele mostre a face 6. Eu posso acertar na primeira tentativa como aqui, ou posso errar na primeira e acertar na segunda, ou errar duas e acertar na terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta e assim por diante. Essa variável é infinita, porque não há limite para o número de lançamentos que eu vou ter que fazer até acertar. Mas ela é numerável, porque eu posso ir fazendo uma lista, eu posso ir enumerando os valores que a variável vai assumindo até eu acertar. O que nos interessa é construir um modelo matemático para esse experimento de lançar uma moeda. A variável é bastante simples, uma variável aleatória discreta que pode assumir apenas 4 valores, 0, 1, 2, 3. Primeiro, eu tenho que arranjar uma forma de calcular as probabilidades de cada um desses valores. Quer dizer, eu tenho que arranjar uma função de probabilidades que associa a cada um valor da variável uma probabilidade. Eu tenho a variável aleatória, vou criar agora a função de probabilidade, uma função que associe a cada valor da variável aleatória uma probabilidade. Para o valor 0 caras, associo uma probabilidade igual a 1/8. Para o valor 1 cara, uma probabilidade de 3/8. Para 2 caras, probabilidade de 3/8. Para 3 caras, probabilidade de 1/8. Todas as probabilidades têm que ser números entre 0 e 1, e a soma desses valores tem que dar 1. Esses valores que estão aqui, é claro, eu coloquei com base naquela velha definição de Laplace. O número de ramos favoráveis dividido pelo número total de ramos. Um ramo em 8, 3 ramos favoráveis em 8 e assim por diante. Os resultados originais do evento, que estão no espaço amostral, em geral agora não interessam mais. Eu só vou precisar da variável aleatória e das suas probabilidades. Essa tabela dá a distribuição de probabilidade da variável, uma lista de todos os valores que a variável pode assumir de 0 a 3 e mostra como as probabilidades estão distribuídas entre esses valores. Às vezes é possível também encontrar uma fórmula para calcular rapidamente as probabilidades de cada valor da variável aleatória. Nesse problema do lançamento de uma moeda, essa fórmula existe. É o chamado modelo binomial, que é um dos mais importantes da teoria da probabilidade. Nós vamos ver esse modelo, mas não nesse vídeo para não complicar as coisas. Bom, até agora nós já vimos os conceitos de variável aleatória, função de probabilidade e distribuição de probabilidade. Vamos ver agora mais duas medidas que fazem parte do modelo, o valor esperado e a variância da variável. O valor esperado de uma variável aleatória discreta, representado por E de x, é uma média ponderada dos valores que essa variável pode assumir. Média ponderada, para quem esqueceu, é um tipo de média aritmética em que cada valor da variável recebe um peso diferente, e esse peso conta na hora de calcular a média. Os valores que receberam um peso maior valem mais na média do que os valores que receberam um peso menor. Para representar a média ponderada de uma variável comum, vou usar aqui o x-barra, que é o símbolo usual de média, com o índice p para indicar que é ponderada. Ela é a razão do somatório dos produtos de cada valor da variável, cada valor xi, cada um multiplicado pelo seu peso pi. Isso dividido pelo somatório desses pesos pi. Para uma variável aleatória discreta, a média da variável x é chamada de valor esperado, o símbolo é um E, e é calculada pelo produto de todos os valores xi da variável, cada um multiplicado por sua probabilidade p de xi. Como o somatório das probabilidades é igual a 1, então o denominador não é necessário. Essa é a distribuição de probabilidade. O valor esperado seria o produto de cada valor pela sua probabilidade. 0 vezes 0,125 mais 1 que multiplica 0,375 mais 2 que multiplica 0,375, etc., o que dá 1,5. Note que essa média está exatamente aqui no meio entre 1 e 2, exatamente no meio da tabela, porque essa distribuição é simétrica. Qualquer variável, aleatória ou não, tem dispersão. Dispersão quer dizer que ela varia, que os seus valores num gráfico ficam dispersos em torno da média. Se não houver dispersão, isso quer dizer que os valores no gráfico estão todos concentrados no mesmo ponto, então aquilo não é uma variável, aquilo é uma constante. As duas medidas mais usadas para medir
dispersão são a variância e o desvio padrão. Essas duas medidas são relacionadas, dá para a gente calcular uma a partir da outra. Vamos ver agora a variância. Para uma amostra de uma variável qualquer, o símbolo da variância é um S maiúsculo ao quadrado e o valor é dado por uma razão. Se os dados estão numa tabela de distribuição de frequências, a variância é uma média ponderada. Cada valor xi da variável tem uma frequência fi. Quer dizer, os valores que têm mais frequência, que aparecem mais vezes na tabela, vão ter maior peso. O x barra é a média da variável. O numerador, então, é o somatório das diferenças de cada valor da variável em relação à média elevado ao quadrado multiplicado pela frequência daquele valor. Isso tudo é dividido pelo somatório das frequências. Para variáveis aleatórias, a variância da variável será representada por v de x e é igual ao somatório da diferença de cada valor menos o valor esperado da variável elevado ao quadrado multiplicado pela probabilidade daquele valor. Já que o somatório das probabilidades é sempre igual a 1, não é preciso colocar um denominador aqui. No exemplo do lançamento de 3 moedas, essa aqui é a fórmula da variância, essa aqui é a distribuição de probabilidade e esse é o valor esperado que acabamos de calcular. O valor da variância será, então, um somatório do produto de cada valor menos o valor esperado elevado ao quadrado. O primeiro valor 0 menos o valor esperado elevado ao quadrado multiplicado pela probabilidade daquele valor 0. Mais o valor 1 menos o valor esperado elevado ao quadrado multiplicado pela probabilidade do 1. Mais o valor 2 menos o valor esperado elevado ao quadrado multiplicado pela probabilidade do valor 2 e assim por diante. O que dá um resultado 0,75. A variância é uma medida que é difícil de interpretar num gráfico ou numa distribuição de probabilidade. O significado dela só fica mais claro quando comparamos graficamente duas variáveis, como no exemplo que vamos ver daqui a pouco. Essa, então, é a ideia básica de variável aleatória. Vamos ver agora o que a gente pode fazer com isso. O que nós queremos fazer é criar um modelo matemático para a variável, quer dizer, um conjunto de fórmulas que nos permita calcular a probabilidade de todos os valores possíveis da variável, quer dizer, calcular toda a sua distribuição de probabilidade e também seu valor esperado e sua variância. Existem vários desses tipos de modelos e nós vamos ver alguns deles nos próximos vídeos. Mas vamos ver agora, como exemplo, o modelo mais simples possível, que é o modelo uniforme. No modelo uniforme, todos os valores possíveis têm a mesma probabilidade. Exemplos de problema em que esse modelo pode ser aplicado. Qualquer tipo de sorteio, todas as bolas retiradas têm que ter a mesma probabilidade. O lançamento de um dado, todas as faces têm a mesma probabilidade. Rodadas de uma roleta, todas as 37 números da roleta também têm que ter a mesma probabilidade. Essa é a distribuição de probabilidade. A variável pode assumir valores de 1 a 6, todos com probabilidade igual a 1/6. Esse é o cálculo do valor esperado usando a definição, o produto de cada valor xi da variável multiplicado por sua probabilidade. Como as probabilidades são todas iguais, posso colocá-las em evidência do lado de fora do parênteses. Tenho então a soma dos valores possíveis 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 dividido por 6, o que é igual a 3,5. Note que essa média fica exatamente no meio entre 3 e 4, já que a distribuição é simétrica. Esse agora é o cálculo da variância, o somatório de cada quadrado desse multiplicado pela probabilidade. De novo, as probabilidades são todas iguais, então posso deixá-las fora do parênteses. E esses termos serão o primeiro valor menos o valor esperado, 1 menos o valor esperado, que é 3,5, depois 2 menos 3,5 e assim por diante, até o último valor, 6 menos o valor esperado, 3,5 ao quadrado, multiplicado pela probabilidade, o que dá aproximadamente 0,2917. Para os modelos mais conhecidos, geralmente é possível demonstrar umas fórmulas simplificadas para calcular o valor esperado e a variância, em vez de ter que usar essas da definição. Para uma variável que tenha distribuição de probabilidade uniforme, como essa, dá para demonstrar que o valor esperado pode ser calculado simplesmente assim. O valor esperado é igual a n mais 1 sobre 2, onde n
é o número de valores diferentes da variável aleatória, que nesse caso é igual a 6. Isso dá, então, 6 mais 1 sobre 2, 7 sobre 2 igual a 3,5. Para a variância, o resultado é n ao quadrado menos 1 sobre 12. Então, no caso, 6 ao quadrado, que dá 36, menos 1, 35 sobre 12, o que é 2,917. Os mesmos resultados, 3,5 e 2,917, que já tinha calculado antes usando a fórmula da definição. Suponha que você está com algum dinheiro sobrando e você vai num banco aplicar no fundo de investimentos. O banco tem duas opções. A primeira é um fundo que pode render 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 por mês, valores inteiros com a mesma probabilidade. Ou então, um segundo fundo que paga 2 fixo por mês e mais uma parte variável que pode ser 1, 2, 3 ou 4, valores inteiros e de mesma probabilidade por mês. Qual desses dois fundos parece ser mais interessante? Aqui estão as distribuições de probabilidade. A primeira variável, que representa os rendimentos do primeiro fundo, tem uma distribuição de probabilidade idêntica à de um dado hexaédrico de 6 faces. Vamos representar o fundo então por esse dado e vou chamar a variável de y. A distribuição de probabilidade da parte variável do segundo fundo é idêntica à de um dado de 4 faces, um dado tetraédrico. Vou chamar essa variável de z. As fórmulas para calcular o valor esperado e variância são essas que já vimos. Para o dado de 6 faces, já calculamos o valor esperado deu 3,5 e a variância deu 2,917. Para o dado tetraédrico, substituindo o n por 4, isso dá 4 mais 1 sobre 2 igual a 2,5. A variância, 4 ao quadrado menos 1 sobre 12, dá 16 menos 1, 15 sobre 12, o que é 1,25. Se eu somo uma variável aleatória com uma constante, existe essa propriedade do valor esperado. O valor esperado disso aqui vai ser igual ao valor esperado da variável mais a constante. No problema, o valor z mostrado pelo dado tetraédrico vai ser somado por uma constante igual a 2. O valor esperado dessa soma, então, vai ser o valor esperado de z mais 2. O valor esperado de z é igual a 2,5. 2,5 mais 2 igual a 4,5. A variância da soma de uma variável com uma constante é igual à variância da própria variável, porque a constante não tem variância, então ela não faz diferença. No caso aqui, então, a variância da soma da variável z mais o 2 vai ser igual à variância do z, que é igual a 1,25. Conclusão. O valor esperado dessa nova variável z mais 2 ele é maior do que o da variável original z e é maior também do que da variável y, que representa o rendimento do primeiro fundo. Quer dizer, então, que esse segundo fundo, que paga uma parte fixa de 2 mais uma parte variável de 1 a 4, que é o z, ele tem um rendimento médio maior do que o fundo y, que paga só uma parte variável de 1 a 6. Além disso, a variância da variável z mais 2, que representa o rendimento do segundo fundo, ela é igual à variância da variável z e é menor do que a variância da variável y, que representa o primeiro fundo. Quer dizer, esse fundo aqui tem uma variância bem menor do que esse fundo aqui, o que geralmente é considerado muito bom no investimento. O rendimento é mais estável, não varia muito de um mês para o outro. É mais interessante comparar isso usando gráficos. Esse gráfico aqui mostra a distribuição de probabilidade da variável y, uma distribuição uniforme com os valores de 1 a 6, todos com probabilidade igual a 1/6. O valor esperado que nós já calculamos, igual a 3,5, fica aqui, exatamente no meio do gráfico, porque a distribuição é simétrica. Essa é a distribuição de probabilidade da variável z. Tem 4 valores, todos com probabilidade igual a 1/4. Se eu somo uma constante 2 a esses valores z, eu tenho agora uma variável z mais 2 com esta distribuição. Nós calculamos o valor esperado e a variância. O valor esperado passou para 4,5, o valor esperado aqui era 2,5, agora passou para 4,5, mas a variância continua constante. Note que se eu somo uma constante a uma variável aleatória, isso significa que o gráfico daquela variável vai ser movido para a direita, vai ser empurrado para a direita. Então, a média, que era 2,5, foi empurrada para 4,5.
mas a dispersão não muda, porque os dados continuam sendo distribuídos em torno da média do mesmo jeito de antes. É claro que esses problemas são um tanto artificiais, mas acho que eles servem para mostrar que essas técnicas de variáveis aleatórias podem ser usadas para analisar alguns problemas que envolvem aleatoriedade, que são bem diferentes do que a gente tem visto até agora. E ficamos por aqui, obrigado pela visita e até a próxima.